deputada Érica Cocai diz que as pesquisas indicam que houve um crescimento muito bom do governo atual e diz que o governo atual foi quem tirou milhões de brasileiros de situação de fome. E ainda diz, depois que o governo de Bolsonaro, a qual ele liderou, que deixou o Brasil em crise. Vamos assistir o vídeo comigo? Vemos não apenas a isenção da cesta básica, mas a inclusão, inclusive, da proteína na cesta básica. É bom lembrar quais são os dados do governo Lula, que indicam um crescimento sobremaneira da avaliação positiva do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tirou milhões de brasileiros e brasileiras da situação de fome, e esses milhões de brasileiros e brasileiras voltaram a ter uma situação de fome durante o governo anterior do inelegível e contumaz ladrão de joias que governou este país e precisa ser responsabilizado por todos os seus crimes. Ali nós vamos ver que tirou milhões de pessoas da fome, que diminuiu a inflação e que está com índices de desemprego que são históricos. Nós estamos praticamente com pleno emprego neste país. E ali nós estamos fazendo luto de um período muito traumático da história brasileira, onde a misoginia, o racismo, o desprezo para com a população pobre ostentou uma faixa presidencial. E nós tivemos os brasileiros e brasileiras empurrados para a fila do osso. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos um aumento em 2023 do consumo de carne por habitantes. Nós tivemos 34 quilos por habitantes, um índice maior do que durante todo o governo do inelegível contumaz ladrão de joias. Mas não é só isso, nós tivemos deflação no preço da carne. A 100, 8,13, costela 11,23 e por aí vai. E o governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde o primeiro momento dizia a proteína e a carne tem que entrar na cesta básica. E nós acabamos por acatar este apelo do presidente da República, que sabe exatamente a dor e a delícia de ser brasileiro, porque carrega a dor de ter vivido em um país com uma situação de fome imensa e carrega ao mesmo tempo a grande alegria de ser brasileiro e de devolver o Brasil para o seu próprio povo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca estará batendo continência para a bandeira estadunidense e seguramente tem um apreço imenso pelo que é público. Vejam o que nós estamos vivenciando hoje. Inquéritos da Polícia Federal que pontuam que o então presidente da República, hoje inelegível, se apropriou de joias que pertenciam ao país. Se apropriou de joias, levou essas joias nos aviões da FAB para vender essas joias. E ao que tudo indica, a venda dessas joias o sustentou nos Estados Unidos, enquanto ele tramava o golpe contra a democracia, construiu a tentativa de eliminar ou de não considerar o resultado das eleições, tentou rasgar a vontade popular, tentou de todas as formas estabelecer o golpe a partir dos Estados Unidos, onde estava sendo sustentado por recursos adquiridos através da venda do patrimônio que é do Brasil. É inadmissível que nós estejamos vivenciando isso no dia de hoje. Aliás, também há notícias de que havia alguém responsável para poder custear as despesas da primeira-dama com recursos oriundos da venda de um patrimônio nacional que o ex-presidente da República tentou se apropriar de forma absolutamente criminosa. As manifestações têm sido... Mas Marcel Van Hatten fez questão de mostrar para ela a situação verdadeira do nosso país atualmente. Vamos assistir o vídeo comigo? No sentido contrário, não. Nós precisamos aprovar isso porque o TSE fez uma resolução e precisamos, então, anistiar quem não cumpriu a resolução, que não é uma lei, concordo, resolução não é lei, deputado Soraya, e não deveria sequer ser feita pelo TSE, contrariamente à decisão dos parlamentares. O TSE tem legislado e essa Câmara tem sido muito omissa nesse ponto. Tem um texto, sim, no Senado parado, o Senado mais omisso ainda, mas a Câmara deveria tratar, era de botar na Constituição que o TSE não pode legislar. Ponto. Começa por aí. No momento em que a gente dá uma anistia para uma resolução e coloca na Constituição uma versão amenizada de uma resolução, nós estamos, sim, dando poder ao TSE. Estamos curvados à decisão do TSE. E esta casa que opera politicamente, se fosse para tratar unicamente da anistia, deveria ter construído o texto, então, centro e oposição, mas preferiu construir centro e PT, piorando a situação.
Porque essa inclusão na Constituição de cotas é completamente absurda. Isso é uma defesa histórica minha e de toda a oposição contra a discriminação nesse país. Se está discriminando agora na Constituição e de uma forma completamente artificial, de forma a beneficiar a militância da esquerda. Isso aí não é, a gente sabe, a favor do povo negro, a favor do povo indígena, nunca foi. Até porque negro de direita, mulher de direita, indígena de direita, sofre tudo que é tipo de preconceito da turma da esquerda. Não são tratados nem como gente, não têm direitos humanos. Pergunte para os nossos deputados aqui, para o deputado Hélio Negão, quantas vezes ele já foi desrespeitado pela esquerda. Pergunte para a deputada Silvia Voiap, quantas vezes ela já foi desrespeitada pela esquerda. Inclusive disseram que ela sequer indígena era, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Perguntem para as mulheres de direita aqui, quantas vezes foram destratadas, inclusive por homens de esquerda, aqui nesse parlamento. Mas daí pode. Aí pode, porque como elas são de direita, podem ser discriminadas. A ideologia para a esquerda está acima de tudo, acima inclusive dessa pretensa de defesa de direitos de minorias ou de direitos humanos. Eles não defendem direitos humanos, eles são contra os direitos humanos e contra as minorias, porque oprimem as minorias, utilizam como massa de manobra, como bucha de canhão, como bucha de canhão de militância política de base. É isso que fazem, são escravos ideológicos da esquerda. E agora o que nós estamos vendo com esta proposta de emenda à Constituição, que digo como primeiro vice-líder da oposição, votarei contra com convicção e entendo que a oposição toda tem que ser contrária a essa proposta de emenda à Constituição, o que eles querem é prismar no texto constitucional essa discriminação. Discriminação por sexo, por raça. Querem colocar na Constituição algo que não está lá. Por quê? Porque estão se aproveitando do poder do TSE, que já subjugou há muito tempo este Congresso Nacional, de um Tribunal Superior Eleitoral não eleito, que aliás não tem cotas lá dentro. Deputado Arthur Lira, vai lá ver, o TSE não tem cota. Eles deviam aplicar então as cotas neles mesmos. Vai lá nos gabinetes dos ministros, se eles têm cotas para indígena, para mulher, para negro. Não tem cota nada. Eles querem impor sobre os outros aquilo que eles jamais farão. É pura demagogia, hipocrisia. E, infelizmente, também, subjugando-se está este Congresso Nacional, não apenas ao TSE, mas aprovar essa lei às vontades da esquerda, que, repito, escraviza as pretensas minorias, despreza todos aqueles que na direita defendem de fato os direitos humanos, porque são eles, sim, preconceituosos com qualquer pessoa, isso para não dizer perseguidores, qualquer pessoa que não concorde. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe com mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.